regiões de armazenamento temporário. Isso é o quê? Essas regiões de armazenamento temporário ficam aonde? Ficam na memória. Vamos falar um pouquinho sobre a organização da memória do computador? Vamos dar uma olhada. Então, essa questão da memória, ela tem alguns dispositivos que são conhecidamente dispositivos de memória, já que você já deve ter ouvido falar muito sobre eles. Por exemplo, o HD, que seria o disco rígido, memória RAM, memória ROM, memória cache, disquete, que esse você já não ouve falar muito, quase ou quase nada, CD, DVD, Blu-ray, pendrive. Todos esses que estão na tela aí são dispositivos de armazenamento, dispositivos de memória. Alguns deles são de memória definitiva e de armazenamento de massa, como o HD, que são voltados para armazenamento de grandes quantidades de informações, quanto dispositivos de armazenamento temporário, que seria a memória RAM, certo? Agora, o que um tem a ver com o outro e o que cada um deles influencia no funcionamento desse computador aí? Quando você quer lembrar de alguma coisa, definitivamente o que é que você faz? Você anota na sua agenda, né? As meninas gostam muito de anotar as coisas no diário, né, Cláudio? É verdade. Anota no diário. O computador, quando você quer que alguma coisa fique gravada permanentemente, você grava no HD. Agora, aquelas coisas que você aquilo que você está lembrando no momento ali, são as coisas que ficam na memória RAM. É igual você quando está jogando bola, né? Você só lembra de como é que faz para chutar, faz cruzamento, cabeçada. De outras coisas você não lembra. Você só fica ligado naquilo que você está fazendo no momento. No computador, aquilo que o processador está usando no momento, fica na memória RAM, na memória cache. Vamos ver mais ou menos como é que funciona isso aqui? Preparei aqui uma figura que ilustra mais ou menos aí esses dispositivos. E eles estão ordenados aqui por velocidade, certo? Então, por exemplo, os CDs e os DVDs, você só usa quando quer ouvir uma música, ou quando você quer fazer um backup, ou você quer pegar alguma coisa que você não usa muito, você grava no CD, no DVD e deixa ele lá dentro da gaveta. Só vai usar de vez em quando. Por exemplo, porque se toda vez você tiver que trabalhar com alguma coisa que está no CD, você coloca o disco lá no leitor, na leitora aqui, o que faz? Aí ele fica lendo o disco. Aí às vezes o computador trava. Aí você enche o saco, aí você quer abrir um arquivo que está no disco, aí o Word trava, e aí o programa trava, você perde a paciência, Ctrl Del, aí reinicia. Não é assim que acontece? Porque o dispositivo, a leitura desse dispositivo, que são os discos ópticos, ela é mais lenta. Eu nem coloquei o pendrive aqui, o disquete aqui, porque né, não vou nem falar dele mais, esquece. O disquete já foi. É muito lento mesmo. Então os CDs e os DVDs acabam sendo mais lentos, né? Aí você tem, por exemplo, o pendrive, aquele chaveirinho que você pluga lá na USB, que é uma memória do tipo flash, que já é mais rápida, né? É bem mais fácil de usar do que o CD e o DVD, mais fácil de gravar, mais fácil de recuperar, então já é mais rápido, né? A gente tem também aqui o HD, que é um disco magnético de alta rotação. Massa, hein? Disco magnético de alta rotação. Significa dizer o quê? Que ele armazena muita coisa e que o acesso a essas informações é rápido. Porém, como o Cláudio falou, que o processador é muito rápido, muito mais rápido, por exemplo, que os dispositivos de entrada e saída, assim também ele é muito mais rápido que os dispositivos de memória. Então, se ele tiver que conversar com o HD, ele vai mandar alguma requisição para o HD e o HD vai demorar para responder, enquanto esse processador fica lá, tranquilão, numa boa, esperando a resposta do HD, né? Por causa dessa lentidão desse tipo de dispositivo, é que alguns camaradas espertos propuseram, por exemplo, a criação da memória RAM, certo? RAM não é a prima primeira do sapo, não. RAM é um tipo de memória que permite um acesso muito mais rápido do que o HD. Só que como a RAM é muito cara e cabe pouca coisa, não dá para deixar tudo na memória RAM. Então, na memória RAM fica só aquilo que está sendo usado num determinado momento. Lá em sistemas operacionais, você deve ter visto gerência de memória, essas coisas assim, né? Quando o programa vai ser executado, ele não é carregado para a memória RAM, as instruções são lidas e tal. Pois é, funciona por aí. Por isso que o processador não busca direto do HD. Só que eu posso dizer, sem medo de errar, né, Cláudio, que a memória RAM, ela ainda é muito mais lenta do que o processador. Por isso que os caras resolveram aí pegar uma tecnologia de memória RAM, né, uma tecnologia de memória de acesso mais rápido, e criaram a chamada memória cache. A memória cache é como se fosse algo que você
tem um acesso muito rápido e que você pode trabalhar com mais facilidade. Vamos dizer assim, eu costumo dar um exemplo nas aulas de que a cache é como se você tivesse, por exemplo, essa história de memória. Você tem um HD, que seria um depósito que fica lá no outro lado da rua. Aí a memória RAM é como se fosse um armário que fica aqui no canto da sala. E a memória cache é como se fosse uma pilha de pastas que você coloca aqui do seu ladinho na sua mesa. Você só vai procurar alguma coisa no armário se não tiver na cache. Você só procura na RAM se não tiver na cache. Só vai buscar alguma coisa no HD se não tiver na memória RAM. Por causa disso, o tempo de execução dos programas se tornou mais rápido. Porque a cache, embora seja mais lenta que o processador, ou às vezes nem tanto, porque já tem processador que tem a cache interna, certamente você já ouviu falar disso, ela pode ser acessada na velocidade do processador. Então, a utilização da memória cache e da memória RAM permitiu aí uma agilização global do funcionamento do computador. O computador ficou muito mais rápido. Quando você diz que meu computador vou colocar mais memória RAM para ele ficar mais rápido, por um acaso ele fica mais rápido? Não fica não. Só que como cabe mais coisa na memória RAM, o processador precisa ir menos vezes acessar o HD. E aí o tempo de acesso acaba sendo mais rápido e as coisas vão funcionando melhor. Mais ou menos por aí essa história do funcionamento da memória do computador. Claudião, quer complementar alguma coisa aí? Quero demais. É o seguinte, olha bem, na aula passada a gente falou aqui o quê? Que o hardware evoluiu mais do que o software, né? Exatamente. E aí, só que a gente começa a perceber, nesse momento, que o hardware sem o software não vai valer de muita coisa, né? Por isso, aquela velha história do sistema operacional. Então, como o Carlos falou e lembrou bem lá, no sistema operacional você precisa ter gerente de memória. Olha, se fosse um negócio tão integrado, tão eficiente, não precisava de gerente de memória, nem muito menos de gerente de processador, nem muito menos de gerente de dispositivo. Não precisava de nada disso. Tudo isso é feito em software para poder garantir que você vai entregar esse hardware para que o usuário e suas aplicações possam utilizar. Tá certo? Agora, veja bem, um exemplo de memória para a gente poder trazer, vamos tentar escovar bit aqui também, e até certo ponto tentar verificar como é que está vocês em relação à programação. Professor Carlos Henrique, você me corrija se eu estiver errado. Agora preste atenção, o senhor e vocês. Quando você faz um programa, a pergunta que não quer calar, você aprendeu a programar em quê? Em quê, professor Carlos? C. Em C. Então, se você aprender a programar em C, a pergunta que eu faço é o seguinte: como é que um programa em C é armazenado dentro da memória do computador para ser executado? Posso responder? Claro que não. Deixa eles responderem primeiro, se tivessem no fórum, mas não tem ninguém no fórum ainda, mas como não tem ninguém no fórum, ninguém vai me responder, agora eu vou dizer para o professor Carlos vai ter a permissão de responder essa pergunta agora. Então veja você, o camarada está lá na aula no laboratório de desenvolvimento, Sim. Ele usa o deve C++, deve C++, digita o programa e aí ele tecla Ctrl S, aí salva o programa. Quando salva o programa, ele vai ser automaticamente gravado permanentemente no HD, certo? Perfeito. Aí, quando você tecla F9, o que acontece? O programa vai ser compilado, aquele processo que vocês já viram lá na aula de programação. O programa vai ser compilado, verificar se tem algum erro, aquela coisa toda. E aí, aquele sisteminha de execução lá vai pegar aquele programa, que é um conjunto de instruções que está no HD, e vai carregar para a memória RAM, para a memória cache. Aí depois tem uma questão. Cada instrução do programa vai ser buscada, trazida para dentro do processador, decodificada, executada. Aí pega a próxima. Busca, decodifica, executa. Busca, decodifica, executa. Busca, decodifica, executa. E se o programa, por exemplo, for um programa que manipula arquivos, um arquivo que está salvo lá no HD, provavelmente uma dessas instruções que vai ser buscada, decodificada e executada, vai ser uma solicitação para que um novo dado que está lá no HD seja buscado. Então, a unidade de controle vai buscar aquele dado que está lá no HD, decodificar, trazer para dentro do processador, trabalhar com ele dentro do processador e depois devolve para a memória cache. Quando o programa for para encerrar a sua execução, devolve lá para o HD, lá quietinho, onde ele estava. É por aí? É
Exatamente. É como você disse no início, né? Para devolver a puxação, não teria explicado melhor, tá certo? Mas eu vou dar só um gancho a mais nesse negócio para tentar contextualizar isso com memória. Olha só, e aí não se critiquem se você não tiver aprendido isso, porque isso também é uma coisa complicada, mas necessária, principalmente para quem está mexendo com a parte técnica de computação e programação, é necessário saber. Então a gente faz sempre essas analogias entre ser humano e tal, não sei o quê, mas é preciso que fique bem claro as diferenças, e diferenças gritantes do ponto de vista de implementação, para você ver que o negócio não é tão, né, não é tão grande assim, o negócio é bem burrinho. Então olha só, quando você faz um programa, vou fazer outra pergunta, o Carlos não vai responder dessa vez. Algum programa, depois de compilado, pode ser executado diretamente do HD? Ou diretamente de um dispositivo, ele está gravado num dispositivo de memória secundária, desses que o professor Carlos já falou. Rapaz, está respondendo, rapaz, esses caras pensarem. Olha só, pode ou não pode, estando lá no pendrive, estando lá no HD, pode ser executado diretamente desse dispositivo? Como o professor Carlos já respondeu, né? E até em forma até de música, tá, né? Então não pode de jeito nenhum. Por que não pode? Porque só é executado o que está em memória. Rapaz, não está mais na tela da memória, ó. O que está em, agora de novo, memória, né? Então, quer dizer, só pode estar em execução o que estiver na memória principal, né? E essa memória principal, do ponto de vista de programa, ela é dividida em algumas partes, sendo as mais importantes o que a gente chama de área de código e área de dados. Então, só para você contextualizar isso com o teu programa lá. Quando você declara as variáveis no teu programa, essa declaração de variáveis é carregada, ou seja, todas essas informações de alocação de variável é armazenado dentro de uma área da memória principal do computador, chamada área de dados, onde todas as informações processadas pelo processador, todas as instruções processadas inerentes a preenchimento e alteração daqueles valores, daquelas variáveis, são feitas diretamente naquela área de código ou diretamente naquelas variáveis que estão alocadas de alguma forma naquela área de dados, melhor dizendo. E a outra área, que é a área de código, é onde ficam todas as instruções executáveis do programa. Os teus laços, né? Teus laços de repetição, tuas estruturas condicionais, enfim, o processamento em si do programa. Então, memória principalmente a memória RAM, é extremamente interessante, é extremamente essencial hoje, que é aquela memória de processamento rápido, de alta recuperação instantânea, é extremamente importante para o processamento das informações no computador. E o que o professor Carlos disse aí, que o computador, quando você coloca mais memória, não fica mais rápido, isso foi uma surpresa para mim, professor Carlos, porque quando coloquei mais memória no meu computador, acho que os meninos também ali, quando coloca mais memória RAM no computador, ele não fica mais rápido, ou pelo menos não dá uma sensação de que está mais rápido. Peraí. E por que acontece isso? Acho que você me ouviu mal. Eu não disse que o computador não fica mais rápido, eu disse que o processador